Olá, seja bem-vindo a mais um Viver Plenamente. No mês de novembro, no dia 18 de novembro, temos o Dia do Conselheiro Tutelar. E para a gente falar dessa profissão, que querendo ou não, além de ser um cargo eletivo, né, muitas vezes dos municípios, ele também é um cargo e um órgão importante em termos de serviços sociais prestados à comunidade. Em Novo Hamburgo, ainda bem que a gente tem alguns pré-requisitos, que as pessoas precisam ter formação, precisam ter um certo currículo antes de entrar para o cargo, que não é assim em todos os municípios. E aqui nós temos, felizmente, várias conselheiras tutelar com qualidade, né? E eu escolhi a nossa convidada a dedo hoje para vir aqui conversar conosco, Andiara Zanella. Sejas bem-vinda, Andiara. Obrigada. Andiara, né, conversando, né, sobre conselho tutelar, a primeira coisa que nos vem à mente, muitas vezes, é a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pela Constituição Federal, em primeiro lugar, é a primeira pessoa, ou o primeiro, que a gente precisa proteger, né? E baseado, então, nesses princípios, né, foi criado o Conselho Tutelar de cada município, e em especial aqui em Novo Hamburgo, onde você atua, eu vejo que as pessoas têm uma formação, né, e que têm um serviço de proteção realmente com qualidade para essas crianças que chegam lá para ser atendidas por vocês. Então, antes de falar um pouquinho sobre essas temáticas e a gente entrar mais profundamente, eu quero que tu conte um pouquinho da tua história, Andiara. Então. Como é que tu veio parar em Novo Hamburgo, né, da tua formação, como é que chegou lá no Conselho Tutelar? Sim. Então, eu nasci em Palmeira das Missões, né? Vim para Novo Hamburgo com 3 anos de idade, mais precisamente no bairro Roselândia. Então, nos situamos, né, no bairro Roselândia e estou lá até hoje, graças a Deus, que é um bairro excelente de conviver, né? Pessoas assim de boa convivência. Eu sou assistente social por formação, né? Mas iniciei a minha carreira como relações públicas. Essa área social assim entrou na minha vida bem cedo. Eu tinha 15 anos, através da igreja, né? Eu sou evangélica da Assembleia de Deus. E com 15 anos eu me tornei professora de escola dominical e foi numa comunidade bem carente, numa comunidade rural ali de 2 irmãos no bairro Travessão. Então uma comunidade assim bem fora do contexto, assim mesmo bem rural, sabe? A igreja era numa área cedida então da chácara, né, da dona lá. E aí eu fazia esse trabalho com as crianças. E me cativou muito, sabe, trabalhar com crianças, tanto que eu fazia o 8º ano, na 8ª série, na escola ali perto, e quando tinham atividades na escola, gincanas, a gente sempre fazia arrecadação de alimento, arrecadação, né, de roupas, enfim, para aquela comunidade ali. Projetos sociais já voltados para aquela comunidade. Exatamente, eu com 15 anos, sem saber nada de política pública, sem saber, enfim, era uma coisa assim que foi desenvolvida, né, através desse trabalho com as crianças. Sabia que queria trabalhar com gente, então sabia que era da área das humanas. Quando eu fui escolher minha profissão, escolhi relações públicas, fiz até o sexto semestre, né, na Fevale, dei uma pausa porque engravidei, e aí quando fui retomar, enfim, vi que não era bem aquilo que eu queria. Aí nós temos uma gráfica, né, iniciei no ramo gráfico aí com meu esposo, e continuei com os meus trabalhos sociais, principalmente no bairro Roselândia, também vinculada à Igreja Assembleia de Deus, mas também fazendo coisas mais assim, voltada para a associação de moradores, mas com a comunidade ali, sempre na área social. Aí em 2013, saiu no jornal, né, o edital, que ia ter um processo de escolha dos conselheiros tutelares da cidade. Como fazia muitos anos que não tinha esse processo, né, aí eu fiquei pensando, aí surgiu do meu esposo. Aí a gente conversou, ele disse, olha, tu tem o perfil, tu tem todo o perfil, ele leu os requisitos que precisava, por que tu não vai? É uma área que tu gosta, enfim. E aí eu tinha... Não é só o perfil, né, Andiara? Eu te vejo como uma pessoa que tenha vocação para exercer a função que tu exerces hoje. É um amor muito grande. E eu tinha iniciado, aí tinha retomado a faculdade, só que daí tranquei relações públicas e iniciei o serviço social. Então, eu acho que a vida que me direcionou, sabe? Realmente, a vida me direcionou para esse caminho.
já havia iniciado na Faculdade de Serviço Social, participei desse primeiro processo de escolha de conselheiros e conselheiras tutelares da cidade e fui eleita com voto só numa urna, que foi só lá no meu bairro. Então, tipo, eu não fiz campanha na cidade toda, nem sabia, né? Mas fiz um trabalho ali no meu bairro, como as pessoas já me conheciam. Então, eu fui eleita, assim, com 99% dos meus votos só na urna do meu bairro. E aí já é o terceiro processo de escolha, terceiro mandato já como conselheira. E aqui em Novo Hamburgo existe essa possibilidade de permanecer com mandatos Isso alterou a lei. continuar. Alterou a lei. Até o último processo de escolha, né, era permitido um mandato e uma recondução. Aí deu uma alteração na lei que agora é permitido tantas reconduções, enfim, o conselheiro tiver disponibilidade. Então Não foi uma só alteração na lei. disponibilidade, né? Muitas vezes boa vontade. E às vezes Isso. trocar também, por ser um cargo eletivo, o que Sim. acontece? Muitas vezes por ter várias trocas, muitas vezes se perdia o trabalho continuado, né? De Sim, casos muito. que já estavam sendo atendidos lá. E as pessoas, querendo ou não, criavam um certo vínculo emocional e afetivo até com vocês, né? No sentido de conseguir se sentir mais confortáveis na hora de ser Sim. atendidas, né? E eu acredito, assim, Aline, que as próprias políticas públicas, né, o próprio trabalho do Conselho nessa participação, né, de construção, enfim, quando se tem uma continuidade, traz benefícios, né, nessa construção. Com certeza, né? As pessoas vêm, elas já buscam, né, um Isso. conselheiro tutelar de referência, justamente porque aquela pessoa às vezes apresenta um maior conforto e um maior acolhimento emocional para a pessoa que está Sim, chegando com ali. certeza. E que geralmente vem numa situação de vulnerabilidade social. Né? E nós atendemos, as violências são cíclicas, né? Então, é sempre a violência, ela gera um ciclo. E eu já estou há 8 anos, né, no Conselho Tutelar de Novo Hamburgo, então hoje eu já atendo filhos das crianças que eu iniciei atendendo em 2013. Infelizmente, né? Então, às vezes, assim, não há um caso solucionado, não há um caso, tá resolvido, não. Os problemas voltam, eles voltam, né? Então, a gente acaba, assim, se referenciando bastante com essas famílias. E o ciclo de violência, geralmente, ele se repete, né, Diara? Quantas histórias, muitas vezes, se Sim. repetem quando um teve filho, né, de pai e mãe, ou pai, principalmente, agressor, daqui a pouco Sim. acha um companheiro agressor, Busca. né, acaba buscando os pares muito Isso. parecidos, não consegue se Não. desvincular A desse. violência sexual também é uma violência que ela é muito cíclica, então, geralmente, né, na grande maioria das vezes, quem passou por uma situação de violência sexual ou vai passar de novo ou vai ser o agente violador, né, de outro. Então, sim, os casos se repetem bastante. As histórias acabam se Sim. repetindo. E dentro do Conselho Tutelar de Novo Hamburgo hoje, eu vi que tu tens vários projetos, né, que tu faz várias frentes dentro Sim. da área social, não só de atender a situação quando já chega lá como vítima, né, o que precisa, o que chegou já na última instância. Né, eu percebo que tu tem várias áreas sociais e que tu cria vários projetos aqui por Novo Hamburgo, né, Diara? Sim. O que o Conselho Tutelar hoje faz e o que hoje tu consegue exercer em termos de prevenção? Sim. Bom, nós temos um colegiado, em Novo Hamburgo, na realidade, são 2 conselhos tutelares, né? O Conselho Tutelar 1 e o Conselho Tutelar 2. Eu faço parte do Conselho Tutelar 2. Entre uma das atribuições, né, das conselheiras, os conselheiros é, sim, trabalhar, né, a prevenção. O que é o Conselho Tutelar 1 e o que é o Conselho Tutelar 2? Isso, Vamos a lei explicar. federal diz, então, que a cada 100 mil habitantes deve ter se constituído um conselho tutelar que é composto de 5 membros. Tá, Novo Hamburgo, então, como tem mais de 200 mil habitantes, tem 2 conselhos tutelares. Então, nós somos 10 conselheiros, né? Em virtude de ser 2 conselhos. Então, a cidade é dividida. O conselho 1 atende uma parte, o conselho 2 atende outra. São 2 regiões geográficas Isso, diferentes. Uhum. Então, nessa parte da prevenção, assim, nós trabalhamos muito com a questão de ir nas escolas, falar, né, sobre as situações de violência, de violação de direitos, reuniões, né, nas escolares também, junto com pais. Trabalhamos a prevenção na comunidade, em ações isoladas, em datas, né, alusivas, a data, né, alusiva ao combate à exploração sexual de criança e adolescente, ao trabalho infantil. Então, nós trabalhamos essa parte de informar a comunidade. E principalmente desmistificar o conselho tutelar, né? Porque hoje as pessoas não sabem o que o conselho faz, o que é o conselho tutelar, né?
Então, nós temos assim, damos ênfase a isso, a ir na comunidade, ir nas escolas e falar, olha, o Conselho Tutelar é órgão de defesa de direitos de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar não é polícia de criança, o Conselho Tutelar não é para dar susto em criança, o Conselho Tutelar não é para desautorizar pai e mãe. O pai e a mãe, às vezes, eu vou chamar o Conselho Tutelar, né? Isso, exato. Então, a gente procura informar, né, qual é a verdadeira atribuição do Conselho, que é garantir que os direitos sejam efetivados, né, a defesa desses direitos de toda criança e todo adolescente. E de que forma isso vem acontecendo hoje dentro do município de Novo Hamburgo? De que forma a gente consegue fazer uma política pública de prevenção, né, de certa forma, Sim. e também de prevenção, principalmente a violência doméstica e a exploração sexual infantil? Sim. São ações, né? Ações alusivas à data, ações de enfrentamento. Na realidade, deveria haver até um investimento maior, né, nessas campanhas e principalmente nos serviços, porque o Conselho Tutelar ele não é um serviço. Por exemplo, as famílias elas não serão atendidas, terão atendimento contínuo na sede do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é a porta de recebimento dessas violações de direito e o Conselho Tutelar ele deve garantir que o direito ao atendimento seja efetivado. No caso, a rede do município, essa rede de proteção, ela tem que atender as famílias. Então, famílias que demandam um atendimento de fortalecimento de vínculo, que é no CRAS, que são situações relativamente mais amenas, quando a violência ainda não está instaurada, então tem os atendimentos no CRAS. Situações de quando a violência já está instaurada, aí é o serviço de atendimento especializado no CREAS, que aí tem o atendimento psiquiátrico, psicológico, nós temos o CAPSI também, que é a parte de saúde mental, e esses serviços, enfim, que são feitos no município e o Conselho Tutelar vai direcionando cada caso onde tem essa percepção de melhor atendimento, né, onde essa família vai ter um acolhimento adequado à sua demanda. Essa triagem, então, hoje é feita pela conselheira tutelar. Isso. Da geografia, da localização Isso. onde a vítima, então, reside no Isso. município e de Novo nós Hamburgo. temos um apoio técnico, né? Então, Sim. nós somos, cada conselho, 5 conselheiros, né? No meu caso tem um conselheiro, né? E aí nós temos a nossa equipe técnica, que é composta de uma psicóloga e uma assistente social. Mesmo eu sendo assistente social, eu não posso atuar enquanto assistente social no espaço do conselho. No espaço do conselho eu sou conselheira técnica em direitos humanos de crianças e adolescentes. Então esse aporte técnico, tanto da psicóloga quanto da assistente social, é para dar subsídio aos encaminhamentos que o Conselho Tutelar vai fazer. Então, após uma escuta, né, as técnicas vão dizer, olha, essa criança e adolescente deve ser direcionado para a saúde mental. Não, essa criança, essa família precisa de um fortalecimento de vínculo, precisa de um contraturno escolar, enfim. Aí essas demandas o Conselho Tutelar vai distribuir pela rede e vai garantir que seja atendido. E respaldados os direitos da criança. Uhum. Bom, voltaremos então no segundo bloco, falando um pouquinho mais dos serviços prestados atualmente pelo Conselho Tutelar aqui de Novo Hamburgo, com a nossa convidada de hoje, que é a Andiara Zanella. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios.
voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, alusivo ao Dia do Conselheiro Tutelar. E conosco estou aqui com a Andiara Zanella, falando um pouquinho da atuação e do papel do Conselho Tutelar no município de Novo Hamburgo. E quais os serviços que a gente tem, né, de prestação, né, e apoio às crianças em situações, muitas vezes, né, de problema social, violência doméstica, né, violência sexual, atuações preventivas também nos órgãos aqui do nosso município. Andiara, quais as políticas públicas hoje, né, que um cidadão comum ou que as crianças, né, ou mulheres, muitas vezes, que agora em novembro a gente também tem o dia alusivo contra, né, enfim, a favor das mulheres e contra a erradicação da violência, né, contra a mulher, que também é no mês de novembro. São dois marcos que a gente tem aí, o Dia do Conselheiro Tutelar e a erradicação da violência contra a mulher, que querendo ou não, muitas vezes está muito ligada também com a criança e o adolescente. Né? Como é que é essa situação? As mulheres se calam, não se calam, buscam ajuda, não? É um assunto muito delicado, né, Aline? Porque toda a violência doméstica constituída, né, no âmbito familiar, ela traz inúmeras consequências negativas, principalmente para as crianças. Então, as crianças que veem sua mãe sendo agredida, né, muitas vezes pelo pai, que deveria ser o protetor, essas violências muitas vezes acontecem contra as próprias crianças também, ou seja, pelo uso abusivo do álcool, ou das drogas, ou pela simples violência de gênero em si, né. Aqui em Novo Hamburgo ocorreram, inclusive, assassinatos, feminicídios, né, como em famílias que o Conselho Tutelar fez algum tipo de atendimento, né, que nós tínhamos alguma vinculação. Então, sim, é uma situação muito triste. E muitas vezes essas mulheres, elas não é só a violência física é uma das violências, né? Mas elas já vêm de tanto tempo de violência, de agressão, da agressão psicológica, de serem minimizadas pelos seus companheiros, da questão da privação de não poder trabalhar, de não poder acessar nenhum espaço de proteção, que elas estão enclausuradas. E não tem força para sair desse relacionamento abusivo. Então, o senso comum muitas vezes, né, fala, mas ela está apanhando porque quer, ela poderia sair. Não é bem assim na prática, porque essas mulheres geralmente têm mais de um filho, 2 e 3, né, e elas não têm um trabalho formal, elas não têm uma renda onde elas possam contar com aquilo para pagar o aluguel e o alimento para a criança. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que eu cheguei nessas situações e a mulher dizia, não, eu até apanho, mas não falta comida em casa. Né? Então, a questão de se submeter a essa violência também é uma forma de proteção aos filhos. Só que as consequências vêm, né? As consequências psicológicas, elas vêm muito forte. Então, muitas vezes as crianças, elas têm problemas, conflitos, né, na escola. Elas não têm um rendimento escolar adequado por estarem muito preocupadas com o que está acontecendo em casa, muitas vezes por não ter dormido muito bem à noite, não ter se alimentado direito. Aí tem esses conflitos, né, interpessoais na escola, muitas vezes agridem outros colegas, porque já vem de um ciclo de violência. São ciclos de violência. A criança repete o comportamento que ela vivencia em casa, ela chega na escola, ela simplesmente reproduz o tipo de relação que ela tem de dentro da casa dela e do âmbito doméstico. Porque a criança, ela aprende pelo exemplo, não é pelo falar. O falar é muito vago. Então, a criança, ela repete aquilo que ela vive. Aquilo que ela vivencia. Porque aquilo que ela vivencia na cabeça dela, que está em formação, né, na constituição dela, é o correto. É a maneira, é a única maneira que ela conhece de viver. Ela não conhece um lar harmonioso, ela não sabe que se resolvem os problemas conversando. Né? Ela sabe, ela vive que se resolve os problemas na agressão. Então, por isso que é muito difícil a gente quebrar o ciclo de violência. O primeiro modelo relacional que ela tem de relações interpessoais é a mãe e o pai. Né? Quem ela vai modelar e quem ela vai imitar e quem ela vai espelhar depois para levar isso adiante. As meninas crescem e acabam namorando meninos abusivos que vão, né, elas cedem a essa agressão e acabam constituindo, inclusive, casamento. E os meninos acabam sendo agressores. Então, é muito difícil fugir, né, dessa lógica. Claro que existem exceções, mas a regra é essa, né, que isso está muito intrínseco na personalidade.
As crianças vêm trazendo Sim. isso e vêm perpetuando. Então, modelos, Exatamente. às vezes, inadequados, né, Sim. Jara, a gente poderia dizer, de dentro de casa e de dentro da família. E aqui em Novo Hamburgo, né, existem diversas frentes de proteção às crianças e adolescentes. Tu quer falar um pouquinho dos teus projetos e onde essas crianças podem buscar ajuda, onde esses adolescentes às vezes podem buscar ajuda, ou onde muitas vezes as mulheres também podem buscar ajuda para os seus filhos? Sim. O Conselho Tutelar é uma porta de denúncia, né? Então, o Conselho Tutelar é a porta de denúncia contra qualquer violação de direito de criança e adolescente. Desde situação de trabalho infantil, desde situação de prostituição, de violência sexual, de violência física, psicológica, situações abusivas. Então, o Conselho Tutelar recebe essas denúncias, né, e faz a triagem do atendimento. Em relação assim, à violência doméstica, nós temos o Viva Mulher, né, o CREAS Viva Mulher, temos também a Rede Lilás, a Delegacia da Mulher, onde a delegada Raquel é maravilhosa, faz um trabalho Excelente, magnífico. Né? E muito junto com o Conselho Tutelar, então nós conseguimos assim atuar muito junto, porque como tu falou, essa mulher vítima de violência muitas vezes ela tem filhos, então é um trabalho muito conjunto, né, da proteção da vítima e da proteção das crianças. Então nós temos essas portas de entrada, né? A Delegacia da Mulher tem desenvolvido, junto com a Procuradoria, né, algumas ações, né, de prevenção, de empoderamento, né, dessas mulheres que dão o primeiro passo para sair, né, desse ciclo de violência. E o Conselho Tutelar, então, trabalha nessa questão do aporte social. A partir do momento que uma mulher ela sai desse ciclo, que ela não... Enfim, ela está sem emprego, ela não tem como pagar um aluguel, então o Conselho Tutelar ele requisita da rede, né, benefícios, seja do aluguel social, seja, enfim, né, de alguma situação onde o desenvolvimento social possa auxiliar, né, até essa família se reconstituir, né, empoderar essa mulher que ela pode sim cuidar dos filhos e que não é necessário essas crianças, em priori, ir para um acolhimento institucional, mas que essa mulher sim pode dar conta do cuidado dos seus filhos. Então, esse é o trabalho que nós fazemos, procuramos fazer um trabalho de fortalecimento junto com a rede, né, dessas famílias. Andiara, falando então sobre a rede de proteção, né, que nós temos aqui no município de Novo Hamburgo, aonde fica o Conselho Tutelar e de que forma hoje as crianças ou as mulheres que são vítimas de violência doméstica podem buscar ajuda via Conselho Tutelar? Certo. Então, o Conselho Tutelar fica na região central, né, fica na Rua Davi Canabarro, número 20, no 4º andar. Ele pode ser acessado também pelo celular de plantão, tá? O plantão é 24 horas, então o Conselho Tutelar ele é um órgão Qual que é o número? Trabalha 24 horas, tá? É 51 DDD 997018406. Então, qualquer situação de violência, de violação de direito de crianças e adolescentes pode ser acessado por esse telefone de plantão. Esse é 24 horas, Esse é 24 a qualquer horas. momento que acontecer Sim. qualquer tipo de intercorrência, Exatamente. violência, situação, ameaça também. Isso, e só assim, frisando, né, que qualquer constatação de crime contra criança e adolescente, a Brigada Militar ou a Guarda Municipal também devem ser acionados. Então, estou visualizando uma situação que uma criança está sendo espancada. Primeiro, Brigada Militar, né, para acessar a violência, e Conselho Tutelar, então, para ver os encaminhamentos que serão feitos. Então, a ligação para o Conselho Tutelar não isenta, né, a conduta de ligar para o órgão de segurança na ocorrência de um crime. Ok. Isso é bem importante colocar, porque às vezes Sim. as pessoas acham que é só acionar, mas não, que precisa ter também a força maior da autoridade policial. Isso, porque se está ocorrendo um crime, um órgão de segurança precisa ser acessado, né? E quem pode receber, né, apoio no nosso município, né, de Novo Hamburgo via Conselho Tutelar? Todas as pessoas, né, que quiserem fazer algum tipo de denúncia. Então, a gente entra muito, né, naquela questão, assim, quando acontece alguma tragédia com criança, por exemplo, a criança que estava, né, naquela situação na caixa d'água, o menino Bernardo, que inclusive virou nome de lei, né, a Lei Menino Bernardo. Então, o crime ele acontece pela ação e pela omissão também. E o que diz a Constituição? A Constituição diz que a proteção das crianças é dever de todos. Então, se alguém
ver, visualizar, souber de uma situação de violência contra uma criança, tem sim o dever e a obrigação constitucional de informar ou um órgão de segurança ou um órgão de defesa, né, dos direitos de criança e adolescente. Porque aí depois que acontece a tragédia não adianta falar, eu sabia, enfim, né? Então as pessoas, daí sempre sai aquele comentário do senso comum, aonde estava o conselho tutelar que não fez nada? Se não houver uma denúncia, a gente não consegue acessar todas as casas para saber o que está acontecendo, nem a função do conselho interferir dessa maneira, né? Então, o conselho tutelar, ele vai sim agir ao momento que tiver uma denúncia. Então, todas as denúncias são averiguadas e é claro que, infelizmente, há muitas denúncias falsas, né? Denúncias assim de picuinha, de briga de vizinhos, e a gente tem orientado que isso não aconteça, até mesmo porque a denúncia de um falso crime é crime. Sim. Então, nós estamos já representando contra essas pessoas que fazem essas falsas denúncias, né? Muitas vezes, assim, por terem uma rixa, ou com o vizinho, ou com a própria família. Porque cada denúncia, a gente precisa uma conselheira sair, muitas vezes aciona a guarda municipal, aciona a brigada militar, um motorista do conselho, e aí a gente sai em toda aquela função que poderia estar atendendo outras situações Que para realmente precisaria exatamente do atendimento naquele momento. Acabou onerando não só em custos para o serviço público, mas também tirando as pessoas de uma efetiva denúncia real. Isso, é um prejuízo para a própria comunidade, né? E sem contar a exposição que as crianças ficam, que é o mais triste. Então, muitas vezes, assim, a gente entrar, acessar uma casa, as crianças ficam todas assustadas e não está ocorrendo nada naquele momento. Então, gera um trauma para as crianças que passam por isso. São vários os fatores, né? Andiara, o que a gente poderia deixar de mensagem, então, para as crianças e para as famílias que estão nos assistindo de casa hoje e para que elas tenham coragem também de buscar ajuda, que consigam, né, fazer esse movimento de sair desse lugar de violência doméstica, né, de segregação, né, de espaços de mais machista com o marido, enfim, né, o que elas podem fazer para sair desse lugar? Isso. O que a gente orienta, né? O Conselho Tutelar, ele é um órgão de defesa. Nós priorizamos, sim, o fortalecimento de vínculo das famílias, né? Então, as crianças e adolescentes que estiverem passando por situações abusivas, eles mesmos podem acessar, devem acessar o Conselho Tutelar e falar da situação, que aí vai ser feito, né, uma visita domiciliar, vai ser conversado com a família e também acho que principalmente, sabe, deixar informado para as famílias que o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de repreensão. Então, em nenhum momento nós vamos chegar dentro da casa de alguém e ensinar como se educa um filho, não é esse o intuito do conselho, né? O intuito do conselho é a proteção e nós fazemos isso junto com as famílias. Então, nós procuramos trabalhar junto com o pai, junto com a mãe, sem desautorizar, né? Mas procurando fortalecer algum ponto ali que as famílias não estão sabendo lidar no momento. E uma coisa que eu acho que é importante também, né, Andiara, que não foi falada, é que o conselho sempre vai buscar o familiar mais próximo que oferece proteção, muitas vezes, à criança, mesmo que ela esteja numa situação de vulnerabilidade. Sim. Por quê? Porque se preza pelos valores familiares e porque a criança esteja com os vínculos familiares preservados. Isso. O acolhimento institucional, né, ele é feito pelo Poder Judiciário, pelo Conselho Tutelar em última hipótese, assim, quando em regime de plantão, à noite e final de semana, né, quando a juíza, a promotora, enfim, né, não estão no fórum do Ministério Público, mas se não, todo o acolhimento institucional é determinado pelo Poder Judiciário, tá? O Conselho Tutelar, ele vai fazer, sim, a proteção dessa criança. Então, se acontece, assim, alguma situação, uma denúncia tem uma criança de 1 ano, menos de 1 ano, os pais estão alcoolizados, não tem como cuidar dessa criança, o Conselho não vai tirar essa criança da família. O Conselho vai fazer a proteção ligando para um familiar, para uma família extensa, para alguém da comunidade, uma madrinha, que possa, enfim, fazer essa proteção nesse momento de vulnerabilidade que essa criança está. Mas sempre vai se priorizar o fortalecimento de vínculo, né? Que essa criança ela esteja inserida na sua comunidade. Perfeito, Andiara. Te agradeço pelas informações altamente esclarecedoras, né? E acho que para divulgar também para o pessoal, para que eles tenham, né, onde buscar ajuda, onde buscar esse apoio emocional e para que outras pessoas também que enxerguem às vezes uma situação, né, para proteger o menor, possam também buscar ajuda e denunciar.
o programa Viver Plenamente fica por aqui. Agradeço, Andiara, pela tua presença, Eu que pelas te agradeço. informações esclarecedoras e até a próxima.